E ainda falando de chuva, o INMET emitiu um novo alerta por causa das chuvas que podem continuar a cair, né? Nem voltar a cair, podem continuar a cair no estado. Você que está aí em casa deve ficar se perguntando se não é notícia repetida isso, né? Infelizmente não é. Em 34 municípios, há risco de alagamentos, deslizamentos e até transbordamentos de rios. A Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente, nos conta mais detalhes a partir de agora, ao vivo. Bia, qual é a situação de alerta, inclusive em relação aos rios, que a gente falou muito sobre isso ontem, né? O nível dos rios tinha subido bastante, tinha descido durante a tarde, mas ainda tem cidades em alerta, não é isso, Bia? Exatamente, olha, são tantos avisos, né, que a gente fica até se perguntando o que é em relação à chuva, o que é em relação à possibilidade de transbordamento de rios. Então vamos entender. Hoje à tarde, o INMET emitiu 2 avisos, quer dizer, um aviso para a possibilidade de chuvas fortes, hoje à noite e até amanhã de manhã, que devem atingir pelo menos 70 cidades de Alagoas, ou seja, vai continuar chovendo de acordo com a previsão do INMET, e também tem um alerta para a possibilidade de transbordamento em rios e também lagoas. E agora a gente vai entender sobre esse alerta, que é o alerta vermelho, até um pouco mais grave, com um representante da Defesa Civil, o assessor técnico que está aqui com a gente, o Major Rômulo Guedes, que vai falar justamente em que regiões aqui do estado de Alagoas há o maior risco de rios transbordarem. E que rios são esses, Major? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da TV Pajuçara. A gente está com alerta hidrológico emitido e com foco principalmente no rio Jacuípe, na cidade de Jacuípe. Já começamos a remoção das famílias. Temos um alagamento agora ali em Lagoa Azeda, na região de Jequiá. Então, existem cidades que são ribeirinhas, que estão próximas, principalmente a Lagoa Mundaú, a Lagoa Manguaba, que atingiu sua calha. Então, decorrente das chuvas que veio em Pernambuco, os rios subiram o seu leito e já atingiram as suas cotas. Alguns rios estão no limite de cota, a gente está monitorando isso constantemente. A sala de alerta lá na Semar, queria mandar um abraço a Vinícius, que está trabalhando intensamente nesse monitoramento das bacias e dos rios, dos seus níveis, do seu leito, da questão pluviométrica, tanto aqui no estado de Alagoas como no estado de Pernambuco, visto que, se chover em Pernambuco, nós somos diretamente atingidos, os rios se comunicam em bacias e vai desaguar aqui tanto na Lagoa Manguaba como na Lagoa Mundaú. Nós estamos em alerta com o Rio São Miguel, com o Rio Cururipe, com o Rio Jacuípe. Então, as Condex, os coordenadores municipais, todos já foram avisados para que venham tomar suas medidas necessárias de remoção, de assistencialismo, de atendimento às famílias que estão nas áreas de risco. Major, ontem nós também conversamos com a Defesa Civil Estadual e houve o transbordamento lá do Rio Paraíba, e na cidade de Quebrangulo, pelo menos 300 pessoas ficaram desalojadas somente nessa segunda-feira. Hoje, a maior atenção, então, é para o Rio Jacuípe. E que cidades ou populações podem ser afetadas se houver o transbordamento, que ainda não houve, mas é o maior estado de atenção agora para essa região do Rio Jacuípe. Passando o alerta para vocês, a gente tem Rio Jacuípe, Rio São Miguel, Rio Cururipe, Rio Jequiá, Rio Santo Antônio, Camaragibe, Manguaba, e todas as cidades da Lagoa Manguaba. Então esse alerta hidrológico compromete essas bacias porque o índice pluviométrico da região de nascente desses rios já vem comprometendo as cidades, e isso é um desastre em decorrência que vem da chuva em Pernambuco. Nós ainda temos a manutenção do aviso meteorológico, a chuva aqui no litoral ela ainda está existindo, tem cidades que ainda estão sendo castigadas por esse momento tenebroso desse nosso estado. A cidade de Carambogo já recebeu a atenção das nossas equipes, o capitão Douglas esteve presente lá, conversou com o prefeito Marcelo Lima, e já estamos dando toda a assistência necessária para o desenvolvimento da retomada da normalidade no município. Isso que eu queria perguntar para o senhor, né? Diante desses avisos e alertas que são emitidos com frequência e do monitoramento que é constante, como é que a Defesa Civil Estadual atua junto aos municípios, né, para prevenir situações de risco? É um trabalho de capacitação, apoio constante. Então, os prefeitos têm que dar devida atenção à Defesa Civil, têm que fortalecer o seu CONDEC, têm que dar condições técnicas deles trabalhar, principalmente agora, ceder veículos, ceder equipe, ceder pessoas técnicas, profissionais, para que a gente possa fazer a capilaridade do Sistema Estadual de Defesa Civil. Então, a importância do CONDEC no município, que trabalha de um elo direto com a SEDEC, que faz tudo isso acontecer. O CONDEC seria um comitê? O coordenador municipal.
O coordenador municipal tem a sua coordenação municipal lá dentro do seu município, com seus secretários e todos os seus órgãos de apoio. Então é muito importante que os prefeitos, queria trazer até atenção para a AMA, que é a Associação dos Municípios, que está trabalhando intensamente com a gente também, dar esse aporte, para que o CONDEC possa trabalhar e possa atender as suas cidades. Major, então hoje não houve registro assim, de incidentes envolvendo populações, ou de remoção de pessoas de áreas ribeirinhas? Incidente grave e risco não, a gente está fazendo um trabalho preventivo. Então, com esse aviso meteorológico, já começou, esse aviso hidrológico, o alerta hidrológico, já começou a ser feita a retirada das famílias que estão em área de risco, porque se à noite vir chover nas cidades e nascente lá em Pernambuco, a gente pode ter algum desastre em decorrência ou em consequência. Então, esse trabalho com alerta emitido é um trabalho com tempo hábil, que a gente tem condições de alertar os CONDECs, tem condições de alertar os municípios, tem condições de fazer a defesa civil acontecer. Pois é, e falando inclusive sobre esse trabalho preventivo, né, que é retirar famílias de área de risco, aí a gente vê o crescimento do número de pessoas que são diretamente ou indiretamente afetadas pelas chuvas aqui em Alagoas. Eu estou com os dados aqui do último boletim que foi divulgado pela Defesa Civil Estadual, o número de pessoas que estão hoje afetadas de maneira geral pelas chuvas aqui no estado, ou que tiveram sua casa destruída, ou que precisaram sair de casa, estão hoje em aluguel, em casa de parentes, chegou a 17.500 pessoas. Somente nesses últimos dias, 17.500 pessoas. E as cidades que estão mais afetadas nesse sentido são Coruripe, que tem 3.936 pessoas fora das suas casas, São Miguel dos Campos, em segundo lugar, com 2.862 pessoas também fora de casa, depois Penedo e Rio Largo. Essas são as 4 cidades hoje que registram o maior índice de pessoas afetadas, ou seja, aquelas que tiveram suas moradias inundadas, destruídas, com deslizamentos, ou hoje estão abrigadas em escolas, né, na estrutura que o município está oferecendo. Tem gente que está em escola até agora, viu, sem saber quando é que vai poder ou para onde é que vai voltar. Então o boletim ele tem crescido a pouco. Algumas pessoas já conseguiram voltar, não é isso, para casa, Major? Alguns poucos já conseguiram. O trabalho está sendo intenso. Ainda é grande, né? O já número tem de cidades afetados. que chegou a desmobilizar os seus abrigos. Esse é um trabalho constante da assistente social, dos prefeitos e também do Estado, que está trazendo normalidade ao município. Então, a gente pretende que esses abrigos sejam desmobilizados, as famílias vão para o aluguel social, ou vão para a casa de parente, ou até mesmo retornem à sua residência. Alguns trabalhos estão sendo feitos com o restabelecimento de água no local que foi afetado, tem que fazer a limpeza do local que foi afetado, tem que trazer algumas obras de contenção, de reabilitação daquele cenário. Então, algumas cidades já conseguiram reabilitar, outras, como Coruripe, por exemplo, que quando estava se reabilitando, chega a chuva de novo e dificulta esse trabalho do CONDEC lá, mas está tudo sendo devidamente monitorado e apoiado pela Defesa Civil Estadual. Então, queria deixar aqui também um serviço para quem estiver preocupado, quiser acompanhar mais rápido esses alertas e avisos que são emitidos pelo IMET. A Defesa Civil Nacional disponibiliza um serviço para a população. Através de SMS, você, cidadão, pode enviar uma mensagem de texto com o número do seu CEP e do CEP da região que você mora. Então, você vai aí no celular e digita um SMS para o telefone 40199. 40199. É para esse telefone que você vai enviar uma mensagem, e no conteúdo da mensagem você digita só o seu CEP, e aí depois que enviar essa mensagem, a Defesa Civil vai emitir diretamente para o seu celular os novos avisos e alertas que são emitidos também para os órgãos, né, de defesa, de controle, e você vai poder receber isso também no seu celular. Então, toda vez que tiver uma possibilidade de chuva forte, acumulado de chuva de um dia para o outro, é importante, né, que a pessoa também chegue com essa informação o mais rápido possível para poder saber, né? Se fica em casa, se vai para casa de parentes, é mais um serviço para a população. É um serviço público aberto à população. Você tem que enviar o seu CEP que você recebe o alerta para a sua região. Por exemplo, um alerta hidrológico, que a gente está com a cidade de São Miguel dos Campos, Jacuípe, Jundiá, ninguém em Arapiraca vai receber que não é diretamente afetado. Então você tem que mandar o seu CEP, que esse alerta é emitido por região afetada com aquele aviso ou aquele alerta. Só para a gente finalizar e deixar o pessoal lá dessa região assustado, não houve um transbordamento. Há um estado de alerta, mas não houve. Chegou na calha, e a última informação que eu tive, quando estava aqui ainda, a SEMAI emitiu que o rio Canhotinho já está baixando, já baixou 40 centímetros da sua calha, já nos traz uma tranquilidade, porque a gente vem com desastre em decorrência. Então isso aí está sendo monitorado
constantemente, o grupo está trabalhando constantemente, a sala de alerta está lá ativa e virando à noite para poder prevenir e mitigar e minimizar qualquer risco existente. E deixar a população avisada que se a Defesa Civil chegar nesses locais, pedir para o pessoal sair, se retirar, o ideal é sempre obedecer à ordem, né? Sempre, e evitar fake news. Então, você pega a informação oficial com a prefeitura, com o teu CONDEC, com a tua Defesa Civil. Tem muita fofoca, muita coisa que vai andando nos grupos WhatsApp, vídeo de desastre antigo que o pessoal libera dizendo que aconteceu na cidade vizinha. Então isso gera um pânico, gera um problema até para se administrar num cenário tão crítico e complicado que já estamos vivendo. Pois é, a gente já conversou bastante aqui, viu, Edson? Até esqueci de convidar você, se você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum ponto sobre esse importante trabalho que as defesas civis têm feito, né, nos estados vizinhos também, e aqui em Alagoas, unindo forças com as defesas civis municipais que fazem esse primeiro contato, né, com esses moradores de áreas afetadas. Você tem aí o espaço também para conversar aqui com o Major Rômulo Guedes. Perfeito, Bia. E assim, acho que foi bem esclarecedor, é importante a gente até tranquilizar a população, né? A gente sabe que muitas cidades são banhadas por rios, como bem falou o Major, que têm suas nascentes em Pernambuco. Então, quando começa a chover no nosso estado vizinho de Pernambuco, essas cidades já ficam preocupadas. Inclusive, Major, a gente tem até imagens de ontem, que nós fomos, por exemplo, lá na região de Viçosa, né, onde o rio já tinha subido bastante, o rio Paraíba, e também a situação de São Miguel dos Campos, que o nível também do rio São Miguel subiu bastante. Em relação a esses rios, a informação que a gente tem é que eles baixaram, né? Hoje a preocupação maior é em relação ao rio Jacuípe, é isso? Os rios... Não só o rio Jacuípe, mas o rio, eu vou passar aqui contigo de novo alerta, o rio São Miguel, o rio Coruripe, o rio Jacuípe, o rio Santo Antônio, Camaragibe, Manguaba e a Lagoa Manguaba estão no alerta hidrológico. O rio Paraíba e o rio Mundaú está dentro da sua calha ainda, não chegou na cota para trazer essa informação para o alerta. Essa cota do rio ela é extremamente monitorada em tempo real, por a nossa sala de alerta lá na SEMAR, que consequentemente pelos membros da Defesa Civil. Então a gente está sempre em contato para poder tanto comunicar como atuar em um município desse que vinha a transbordar a calha do rio. Eles chegaram no limite, agora vão começar a baixar, o alerta foi emitido para que sejam tomadas as medidas cabíveis de prevenção e não de resposta ainda nessa situação. Perfeito. Só para esclarecer, quando vocês falam na calha, é já bem próximo à margem, é isso? Ele já está prestes a transbordar. Só para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro esse termo na calha. Isso, ele tem os níveis, a gente chama de cotas, a cota de alerta, a cota de aviso e a cota de alerta. Então ele chegou da cota de alerta. A partir dali, se ele continuar a subir, a gente começa a ter desastres, começa a atingir as áreas de mapeamento de risco, os pontos críticos, a gente já começa a ter consequências de ocorrências nessa situação pontual. Então, quando ele chega ali na cota, na calha, que ele tem a medida, que a partir dali a gente começa a ter os incidentes ocorridos pelo desastre. Então, ele bateu na cota, a gente continua monitorando, já fez o trabalho preventivo e agora ele vai descer de acordo com a meteorologia. Porém, se vir a chover de novo em Pernambuco, ou se na madrugada ou amanhã, uma chuva dinâmica possa acontecer, pode ter alguma variação, porém, mas ainda tudo dentro dos limites que está informado lá no alerta. Perfeito. Major, muito obrigado pela sua participação ao vivo. Obrigado, Bia, também pelos detalhes. E claro que a gente tem que continuar ficando em alerta, literalmente, em relação às chuvas que ainda vão continuar a cair aqui no nosso estado nas próximas horas.